Fala, galerinha! Gente, vocês piscaram novamente e hoje eu estou aqui em Brasília, um lugar que eu nunca imaginei que visitaria. Estou aqui hoje, já estou aqui na minha caminha. Hoje foi um dia super corrido. Eu trabalhei, acordei muito cedo hoje para ir pro trabalho. Saí do trabalho, corri para o aeroporto. A gente ficou umas horinhas lá, comendo à vontade. E a gente tá aqui em Brasília. A gente chegou aqui umas 8 horas. Mas até chegar aqui onde que a gente tá hospedado, eram umas 9 horas. A gente correu pro shopping pra conseguir comprar alguma coisa pra comer. A gente comprou Subway. A gente ia sair, mas só que o lugar que a gente ia fechou. Um lugar de jazz que tem aqui, que é muito bem falado. Eu tinha visto no TikTok algumas pessoas falando. E eu falei, vamos lá. Aí o meu namorado decidimos ir. Mas só que hoje, quando a gente chegou aqui, a gente entrou no Instagram pra ver se tava aberto. A gente viu que eles tinham fechado a temporada de 2025, agora só de 2026. Então a gente tá aqui, olha, em casa, mas também graças a Deus, porque a gente tá muito cansado. Eu tava com muito medo. Da primeira vez que eu viajei de avião, que foi em Curitiba, em BH, tem vlogão aqui no canal também. Eu não fiquei com medo de voar, mas só que hoje eu fiquei com medo por conta de todas as coisas que têm acontecido de avião. Eu fiquei com o cu na mão, assim, e eu fiquei, meu Deus, eu não consegui dormir. Aí no meio do voo eu fiquei com dor de cabeça. Eu tava muito assim, aí eu coloquei 2 fones de ouvido assim, super alto pra tentar me entreter, porque eu fiquei com bastante assim, com medo de acontecer qualquer coisa, mas graças a Deus não aconteceu nada. Agora a gente tá aqui. Amanhã vai ser super bem corrido também. A gente vai ficar sábado, domingo e segunda-feira de manhã a gente vai embora. Então vai ser 2 dias bem, um monte de coisa pra fazer. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Porque eu gosto de gravar esses vlogs de viagem. E eu espero que vocês gostem. Agora a gente vai comer o nosso Subway que a gente comprou. Tá até aqui em cima da mesa. O nosso Subway que a gente comprou pra gente comer. Eu mostrei pra vocês um pouco o apartamento assim. Eu fiz um 360. Ele é bem pequeno mesmo, vou mostrar pra vocês. Aqui é a cama, já tá ocupada por mim, tá? Já vou dormir. Eu não consegui olhar a vista ainda que a gente tem porque tá de noite, tá vendo? Mas tem um monte de prédio em volta. A gente tá bem perto do shopping, então é um lugar muito bom onde que a gente tá. Aí aqui tem um armário que a gente não vai usar, né? Porque a gente não vai guardar nada aqui. Tem essa cama aqui de solteiro, que por acaso tá aí. A gente já colocou nossas malas aqui. Aqui minha mala arrumadinha. Tem esse cantinho de comer, né? Geladeira. Negócio de fazer café. Olha, tem cápsula de fazer café. Mas será que tem cápsula de fazer café? Acho que não, né? Mas aqui, ó, tem tudo bonitinho, a geladeira e o banheiro, né? Que o banheiro está sendo ocupado agora. Mas é isso. Agora eu vou descansar um pouco, tô muito cansado. Minhas pernas estão exaustas. Eu não aguento mais ficar em pé. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. A gente vai subir, né? A gente subir até na ponta? With a cricket bat, I got what I want. The kings they fly. You know what I'm like. You don't deserve it. Veruca stopped. It just deserves. She kept it out to show the world, and now it's sad like a mother. Like all the other guys. How do you act when the daddy's not home? Door in vain if the door's closed. And all that you say doesn't matter 'cause you're pushing what you shouldn't hold. I hope you don't last with a
Bom dia, boa tarde já. Estamos aqui na frente do Memorial dos Povos Indígenas e do JK também. A gente foi na Torre TV, mas a Torre TV ela tava fechada. Então a gente só ficou lá na frente mesmo. De lá a gente foi na feirinha que tava tendo na frente. A gente, por sinal, adorou a feirinha. Um monte de coisa legal, assim. Quem é de Brasília, gente, eu tava vindo pra Brasília, venha, porque é muito legal. Muito legal, assim, tem muitas coisas. Não é caro. Tem muitas coisas legais, não é cara. E a gente comprou nossos brindes. A gente quer voltar lá porque a gente viu outras coisas que a gente queria pegar. Mas só que a gente não queria pegar pra não ficar segurando até o fim do dia, né? Aí a gente deu uma andada, veio aqui. A gente foi no. A gente tá em frente ao memorial também, mostra pra todo mundo. Aí eu mostrei. A gente foi no planetário, do planetário a gente foi pro memorial. E começou a chover bem agora, mas já parou um pouquinho. Tá garoando ainda, mas parou. E agora a gente tá esperando um Uber, que aparentemente demora um pouco pra achar aqui em Brasília. Isso, a gente agora vai almoçar, que já é 1 hora. Mas é isso, Brasília eu achei literalmente... Achou? 9 minutos. Achou. A gente vai conversar por 9 minutos com vocês, que é o tempo de espera do Uber. É. Eu achei que é realmente uma cidade para carros. Não tem farol, assim, pedestres, é bem difícil de Não atravessar. tem faixa de pedestre em lugar nenhum, não tem calçada, não tem semáforo, não tem nada. Mas no caso, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa de São Paulo que gosta bastante de bater perna, ando bastante. Não gosto, mas eu faço. E aqui dá pra você fazer isso, que é tudo perto. O Uber também é barato, se você quiser economizar aí. Mas é isso. Tá vendo o Uber pra eu parar de gravar? 9 minutos. Ainda 9 minutos? Tem que falar mais 9 minutos aqui. Não, agora aumentou pra 10. Ai, gente, não vou falar 10 minutos não. Nossa, ele tá... Mas ontem a gente foi no shopping comprar comida. A gente comprou de berço, assim, de olhão, porque a gente não tava cheio, nem comeu. A gente comeu hoje de manhã as coisas que a gente comprou. A gente tá meio cansado já, porque eu acho que a viagem foi muito... Sei lá, eu não sei. Parece que eu fiquei 3 dias no avião. O avião tava meio... E pegou turbulência toda hora e... Sabe? A pessoa fala, vai ter turbulência. Aí você já fica meio... Então, eu tô meio cansado ainda, parece que eu nem dormi. Na verdade eu não dormi, né? Eu acordei umas 30 vezes. O quarto era meio claro, eu não gosto de dormir em lugares claros. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Vai cantar dirigindo paz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai. E não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Isso aqui é um pouquinho de Brasília, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma
tá? Então tá, vai lá. Senhoras e senhores, com vocês, Fábio Porchat! E aí, meu povo, americano? Bem-vindos, bem-vindas! Boa noite, gente. Estamos aqui já no hotel. Acabei de tomar banho. Agora eu vou lavar meu rosto com meu sabonete facial que eu trouxe de São Paulo mesmo, tá? Que eu sempre uso. Meu cabelo está péssimo porque normalmente todo lugar que a gente fica tem shampoo. E essa é a primeira vez que eu fico num lugar, no Airbnb, que não tem shampoo pra usar. Então eu tô lavando meu cabelo com sabonete, que é o que eu tenho. Então meu cabelo não está das melhores formas, mas também é só por alguns dias. Na segunda-feira eu volto a lavar normal com o meu shampoo. Hoje foi o nosso primeiro dia, né, na cidade. E a gente tentou aproveitar bastante, porque como a gente só vai ficar 2 dias, a gente tem que aproveitar o máximo que dá. E a gente já começou meio decepcionado, porque uma das nossas primeiras coisas a fazer do dia era ir na torre de TV, mas por algum motivo ela tá fechada. A gente perguntou e a mulher falou assim que parece que o elevador quebrou e eles do nada resolveram fechar tudo, porque eles falaram, já que o elevador quebrou, vamos reformar. Então ela falou que não sabe o motivo por que pararam de funcionar, só sabe que faz alguns dias que a torre está fechada e ninguém sobe nela, além das pessoas que estão fazendo manutenção. Então a gente não foi na torre e a gente ficou meio decepcionado já, porque foi o primeiro ponto turístico que a gente ia. A gente ia ver a cidade lá de cima, né? Já deu errado, então a gente já ficou tipo, fechem essa bota dessa cidade. Fechem a cidade, já que nada funciona. Rosto lavado. Mas a gente falou, não, vamos ver o que tem perto. Porque eu tinha visto que acontecia uma feira de artesanato na frente da torre de TV. Então a gente falou, vamos nessa torre, vamos nessa feira. A feira tinha acabado de abrir, tinha muita loja fechada ainda, tava abrindo ainda. Mas a gente conseguiu ver algumas lojinhas que estavam por lá. E eu adorei a feira, achei a feira maravilhosa. A gente comprou já os chaveiros e também o imã, porque meu namorado, a gente tem 2 metas toda vez que a gente viaja, que é comprar um imã da cidade e comprar uma caneca da cidade. Então a gente já comprou um imã. A gente tava vendo umas canecas, mas a gente não achou nenhuma legal. Então a gente não comprou ainda, mas a gente já comprou o imã, depois eu mostro pra vocês. Então a gente já fez, a gente foi lá e perto dessa feira de artesanato tava tendo um evento de Goiás, onde que parece que o prefeito de Brasília tava aqui, o de Goiás também. Então tipo assim, tava todo mundo junto lá, comemorando o evento. A gente deu uma passada lá, tava tendo umas bandas lá tocando, a gente foi. E de lá a gente foi pro museu, ai, nem lembro o nome do museu, que era o Museu do Espaço lá. Que tipo assim, não tinha nada demais, foi tipo assim, bem michuruco. Mas a gente gostou porque a gente achou bem michuruco, mas foi legal assim. A gente teve uma apresentação lá, a gente viu a apresentação. E de lá a gente, nem lembro mais o que a gente fez, mas eu sei que a gente foi pra bastante lugar. Muita coisa deu errada, por exemplo, a gente foi almoçar num lugar e só tinha comida cara, comida não vegetariana, porque meu namorado é vegetariano. Então foi bem difícil também pra comer, mas a gente se encontrou, a gente achou um lugar pra comer e a gente comeu. Agora, na parte da tarde, a gente foi pro CCBB e de lá a gente foi pra viagem de barco, que eu acho que foi uma das melhores coisas do dia, a do barco. Foi muito gostoso, muito relaxante. Eu nunca tinha subido no barco e foi maravilhoso, eu adorei. E o horário que a gente foi muito bom, porque a gente pegou um horário do fim da tarde e de noite, então a gente viu a ponte sendo ligada, a luz da ponte. Foi muito legal. E no final do dia a gente foi na peça do Fábio Porchat, que eu também não gostei muito. Nada contra ele, é porque tava muito ruim o áudio, eu não tava conseguindo entender
uma palavra que ele estava falando, porque o áudio estava muito ruim. Então eu não consegui aproveitar. Tava muito difícil de entender o que ele falava, porque tava fazendo muito Mas enfim, esse foi o primeiro dia. Amanhã é o nosso penúltimo dia, né? É praticamente o nosso último dia. Mas a gente vai embora na segunda de manhã. Então a gente vai aproveitar bem mais amanhã, porque a gente amanhã vai visitar mais pontos turísticos da cidade. A gente vai visitar o Congresso. Tô muito ansioso, porque eu quero muito ver onde que eu queria muito encontrar o Lula, gente. Tô torcendo que eu encontre o Lula, mas tá difícil de encontrar esse velho. Mas enfim, agora eu vou me preparar pra dormir, porque amanhã a gente vai acordar mais cedo. Ela tava gravando o vídeo desde a puta que pariu. Você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo. Pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento. Oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza, batem forte sem esperança, contra a tua dureza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido um pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio Neymar, você me vai tirar foto? deixa. Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga. Emily's em Paris. Falaram que aqui não chovia. Quem disse isso está mentindo.
piscina. Tá sentado. Boa noite, boa noite. Estou aqui novamente. Banho tomado, cabelo lavado. Agora eu vou lavar meu rosto, né? Colocar minha roupinha também, né? Minha roupa de dormir. Hoje foi um dia mais tranquilo. Hoje foi um dia, além de ser um dia mais tranquilo, foi um dia que eu gostei mais. Hoje a gente tirou o dia para visitar o Congresso Nacional, o Planalto Nacional, várias coisas nacional. Hoje aqui em Brasília, a gente acordou bem cedo hoje, a gente acordou acho que umas 7 horas. A gente acordou umas 7 horas, a gente se arrumou, tomou café e a gente foi direto. Eu vou deixar escrito aí porque eu não lembro o nome do lugar, mas a gente foi visitar porque a gente tinha horário marcado e era cedo, então a gente correu pra lá. E foi tipo assim, hoje foi um dia muito legal porque a gente visitou várias partes importantes da nossa democracia e do nosso Brasil. Várias partes onde que a gente conheceu de perto toda a parte democrática do Brasil e também como que foi construído Brasília. Ontem a gente conheceu um pouco essa história de como que Brasília surgiu, mas hoje acho que foi um dia onde a gente conheceu muito mais, porque pra quem não sabe, quem não sabe aí, que eu sabia disso, mas eu acabei esquecendo conforme eu fui crescendo, porque eu estudei isso na escola, sobre história e geografia, mas Brasília é uma cidade que não existia, né? O Distrito Federal do Brasil era no Rio de Janeiro e o presidente JK, na época, ele teve esse sonho aí de pegar o Cerrado, né? E transformar no Distrito Federal do Brasil. E ele pensou em Brasília. Então Brasília era uma cidade que não existia e ele começou a construir ela do zero, totalmente para trazer ser o ponto inicial do Brasil, onde que as pessoas de fora iam vir pro Brasil, presidentes, essas coisas assim importantes. Então ele pensou em Brasília. Até se você pegar o Google Mapa e olhar o mapa de Brasília, ele é formato de um avião, porque ele teve essa ideia de colocar um avião assim e as pessoas vão chegar e tudo mais, até que aqui em Brasília é dividido por asa norte, asa sul, porque é como se fosse uma asa de um avião mesmo. Muito interessante, eu não sabia disso, eu descobri quando cheguei aqui, essa parte. Então, ontem a gente conheceu um pouco essa história, mas hoje a gente conheceu muito mais, não só a história de Brasília, mas como que foi construído cada prédio, que hoje em dia é importante, né? Esses prédios que são importantes do Congresso Nacional e tudo mais. Então a gente conheceu um pouco mais da visão do Neymar, eu falo Neymar, gente, mas é Neymar, sei lá, esse cara aí, o Neymar, ele tem várias obras importantes aqui no Brasil. Ele foi muito importante para a arquitetura do Brasil, modernista, né, no Brasil. Eu estudei ele na faculdade um pouco, porque ele foi alguém importante que trouxe esse olhar diferente pro Brasil. E inclusive eu acho que eu quase li todas as obras dele que tem aqui no Brasil, porque eu fui nele em Curitiba, fui no Rio de Janeiro, fui em todas deles aqui em Brasília. Eu não sei se tem mais, mas se tiver eu vou, tá? E a gente viu como foi o processo de criação, o que eles pensaram, material, arte, muito legal. A parte que eu mais gostei hoje foi visitar o lugar onde que o Lula fica lá, que eu esqueci o nome também, que foi muito interessante porque, infelizmente, a metade dos passeios que a gente fez hoje foi do passeios guiados, mas passeios que não podia gravar. Então, eu filmei muito pouco hoje, porque não podia filmar, então eu tirei bastante fotos pra mostrar pra vocês aí depois. Mas foi muito legal a gente visitar onde que o Lula fica, onde que ele trabalha, né, não onde que ele mora, né, onde que ele trabalha. Porque é muito interessante, assim, eu não gosto muito de ficar falando de política, de ficar idolatrando político, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas é muito legal você visitar um lugar que é super importante, nacional, e você ver que a pessoa que é o presidente da república, ele pensa um pouco em você, sabe? Por exemplo, eu não vim aqui na época onde que o nosso antigo ex-presidente, que agora é
presidiário era como que era essas partes assim, um congresso, como que era a decoração, como eram aquelas artes. E hoje em dia, por conta do nosso atual presidente, a grande parte de artes é de indígenas, pessoas LGBTs, mulheres, homens também, né? Tem muitas obras antigas de homens. É muito interessante você ver que teve esse cuidado e teve esse pensamento de trazer essa comunidade que é tanto rejeitada e também bastante fragilizada, não só as pessoas LGBTs, mas as pessoas negras, pessoas indígenas. E é muito legal você entrar num lugar que é super importante nacionalmente e você vê que tem várias artes onde que falam sobre nós que somos minorias. Então é muito interessante, foi muito interessante. Eu entrei na salinha do Lula, onde que o Lula trabalha, a sala maravilhosa, uma foto enorme da Janja, adorei. Queria muito filmar pra vocês, mas não podia. Né? Inclusive essa sala do Lula não podia nem tirar foto, então vai ficar na memória. Ou, né, se vocês vierem pra Brasília, visitem, tá? Foi um dia muito legal, gostei bastante. E também uma parte muito interessante é porque muitas desses lugares, eles também falam sobre o que aconteceu dia 8 de janeiro, né? O negócio, a bagunça que foi aqui dia 8 de janeiro de 2024, depois que a posse do Lula fizeram um monte de coisa aqui, né? Destruíram praticamente tudo, destruíram as coisas culturais, as artes que tinha. E é muito interessante porque a gente vê na televisão falando sobre isso, mas a gente não entende o impacto que trouxe pra cá. E a gente vê que até hoje, né, um ano depois, quase 2 anos depois, ainda eles colocam fotos, imagens de coisas que foram destruídas pelas essas pessoas pra gente lembrar e a gente ver o quanto que foi destruído grande parte do nosso patrimônio cultural. Sei lá, foi muito legal, foi muito triste ver, mas também foi muito legal ver que muitas coisas conseguiram reconstruir, conseguiram trazer de volta essas artes que foram destruídas. Mas enfim, hoje é nosso último dia, estou aqui me preparando para dormir. Agora eu vou separar, arrumar minha mala, porque amanhã a gente vai sair muito cedo e do aeroporto de São Paulo eu vou direto trabalhar. Então eu não sei se eu vou filmar pra vocês, eu não sei como que vai ser amanhã, então eu já vou me despedindo aqui, tá? Porque eu não sei como que eu vou continuar esse vlog, tá? Mas é isso. Hoje caiu uma chuvona também na hora que a gente tava voltando pra casa, então a gente acabou tomando uma chuva. Eu espero que eu não acorde doente amanhã. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogão de Brasília. E tô ansiosíssimo no próximo ano, porque eu acho que nesse ano eu não vou conseguir viajar mais. Mas se caso eu viajar, pode ter certeza que eu vou fazer um vlogão pra vocês, porque eu adoro gravar esses vlogs de viagem. Porque ele serve pra mim como memória também, mas também serve pra vocês conhecer um pouco do nosso Brasilzão. Que muitas vezes as pessoas aí que fazem conteúdos acabam ignorando grande parte da nossa arte brasileira e do nosso patrimônio cultural que a gente tem em vários cantos do Brasil. Então eu tô aqui gravando esse vlog aí pra mostrar cada canto do Brasil pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês. Até o próximo vlog. Tchau.